Seja sempre louvado. Quero agradecer a Deus, irmãos, nesta oportunidade por mais uma vez estar na presença de Deus para poder testificar alguma coisa que alguém me perguntou também. Então eu tenho que aqui, dentro daquilo que Deus me dá, falar, né? Dentro daquilo que do conhecimento também, da história não minha, porque eu não tenho nada, não tenho teologia, não tenho nada, mas tenho confiança naquilo que Deus me manda explicar. Então eu vou falar aquilo conforme está escrito e conforme também é relatado na história. Mas primeiro eu quero ler um trecho das Sagradas Escrituras, onde está escrito no livro de Mateus, irmãos, no livro do Evangelho de Mateus, em alguns versículos, no versículo 12 do capítulo 21 de Mateus, que diz assim, irmãos: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Somente até aqui, irmãos. Então o Senhor, ele não chamou aquele templo, irmãos, não quis dizer que aquele templo fosse uma igreja. Porque mesmo, irmãos, quando as práticas do cristianismo saíram das catatumbas de Roma para se desenvolverem ou crescerem em congregações, quando eu digo congregações não é prédios, a palavra congregação quer dizer reunião, né? Uma reunião, que poderia se congregar os irmãos numa casa, poderiam se congregar, porque se congregavam nas catatumbas de Roma, né? Quando foi para Roma. Em Jerusalém se congregavam em casas, que foi o berço do cristianismo. E lá se congregavam em casas. Até então não existia igrejas edifício, porque a palavra igreja, ela na verdade quer dizer ajuntamento de pessoas, irmãos. Não quer dizer prédios. Isso foi uma coisa inventada por Constantino, que antes de Constantino reinar, existia um outro imperador que perseguia os cristãos. Logo que Constantino já tomou posse como imperador, ele foi o primeiro imperador em Roma cristão, onde ele iniciou a construção de Constantinopla. Era uma cidade bizância em 330. Ali ele inaugurou a sua cidade. Hoje Constantinopla fica na Turquia, irmãos. Na região da Turquia, certo? Então, observamos que, irmãos, Constantino apenas ele percebeu, irmãos, que o governo, irmãos, prestem bem atenção aqui. Pelo que nós lemos aqui, irmãos, está escrito aqui, o Senhor Jesus expulsou os cambistas do templo. Por quê? Que templo? Alguém pode perguntar, mas não tinha templo? Existia templo, mas era o templo de Salomão, era o templo de Herodes. O templo de Herodes, o templo de Salomão já havia sido destruído. Né? Porque depois de 70 depois de Cristo houve a invasão romana que derrubou esse templo de Herodes. Roma era uma cidade pagã, certo, irmãos? Tinha os seus costumes pagãos, adorava outros deuses, era politeísta, dentro daquilo que ela aprendeu dos seus imperadores e daqueles que vieram, não é, irmãos? Não vamos entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mesmo porque eu vou falar o básico aqui. Tem muitos que conhecem muito mais do que eu, porém eu sinto de fazer esse vídeo para pessoas que estão se dedicando nessa época de pandemia em tanta construção de quantos prédios
e deixando o pobre e o necessitado passar fome, como nós temos visto por aí em alguns lugares, em algumas denominações. E o principal que nós temos que fazer agora é ajudar o necessitado. Bem-aventurado o irmão que está ajudando os irmãos da Síria, que está ajudando os irmãos de outros lugares, do Brasil, enfim, de uma forma geral, porque é isso que é o verdadeiro cristianismo. Constantino, irmão, ele se tornou imperador por uma, vamos dizer assim, se tornou cristão por uma conveniência, porque ele percebeu que o povo estava agregado, já estava gostando do cristianismo, irmão. Então, para que ele pudesse ter domínio sobre o povo, isso é lógico, foi uma coisa política. Ele conseguiu, então, ao chegar no cargo, vamos dizer assim, de imperador, porque nós sabemos muito bem que Paulo, né, Paulo de Tarso e Barnabé, por exemplo, na Antioquia, no Chipre, em Panfilha, tiveram grandes resultados nas primeiras igrejas cristãs, quer dizer, no primeiro movimento cristão, mas não podemos dizer que eles fizeram construção de templos. Isso aconteceu, construção de templos na época em Bizâncio, para onde se trasladou Constantino, na adaptação de basílicas ao culto cristão, que adotaram a basílica para o templo, onde cumpre as condições especiais do culto, que eles achavam que cumpria. Que os templos eram pagãos, e além disso, esses tinham servido para a adoração de divindades antigas. E às vezes ali eram feitos de tribunais. Então, irmãos, esses templos pagãos, Constantino, ele fez o que, irmãos? Ele pegou e usou esses templos pagãos para usarem como templo ao cristianismo já deturpado. E depois ele criou uma lei também, que se chama Equinoclasta. Se eu não me engano, porque eu não estudei sobre isso, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem. No ano 749, mais ou menos, depois de Cristo. Procurem, irmãos. Eu não tenho muita certeza sobre isso, porque eu não estudei. Estou falando aqui, poderia ter estudado, mas isso é bom que vocês pesquisem, certo, irmãos? Ele criou uma lei que chamava Equinoclasta. Essa lei, irmãos, ela dava, porque houve uma revolta entre aqueles que faziam imagens, certo? Então ele criou essa lei para quê? Para que aqueles que faziam 749, desculpa, ou 300, 749 depois de Cristo, certo, irmãos? Eu não tenho bem certeza da data, mas há uma oportunidade para os irmãos procurarem aí, certo, irmãos? Não é que eu estou falando alguma coisa sem saber, é porque me fugiu a data. Eu não vou ficar aqui pesquisando coisas que eu já li e que, entende, irmãos? Tem coisas que eu já li e eu acho que cada um que se interessa pelo assunto deve também fazer um esforço. É o que eu penso, né? E até é bom porque a gente fazendo assim, a pessoa se interessa em descobrir as coisas. Se houver algum erro nessa parte, os irmãos me perdoem. Mas sei que foi feita uma lei chamada Equinoclasta. Essa lei dava então o direito àqueles artesãos, aqueles que faziam esculturas, a fazerem esculturas de santos. Foi aí que começou a entrar esta parte das imagens de escultura dentro dessas igrejas cristãs que eles diziam. E Constantino, no concílio de Nicéia, ele mudou muitas coisas da igreja primitiva. E também disse que Pedro era o primeiro papa. Pedro nunca foi papa, certo, irmãos? Pedro apenas ele foi crucificado no Vaticano, onde é a cidade do Vaticano, e ainda foi crucificado de cabeça para baixo. Nenhum cristão da época do Senhor Jesus, ou da época dos apóstolos, construíram nenhum prédio. Nem o Senhor Jesus falou em construir prédios. Quando fala Paulo, cada um deve ficar na sua comum congregação, como é costume de alguns, ele fala a respeito, irmãos, os irmãos observem muito bem sobre isso, porque
temos que ver o público para qual Paulo pregava. Ele pregava para os hebreus. E os hebreus tinham o costume de se reunir misturando cristianismo com judaísmo. Então Paulo veio e ensinou que cada um ficasse na sua comum congregação, quer dizer, na sua comum reunião. Então hoje os homens mudaram isso também, mexeram. Eles acham que comum congregação é aquela igreja que você vai. Não tem nada a ver com isso. Você é livre para ir congregar aonde você quiser. Isso daí é uma invenção humana, certo, irmãos? Congregação quer dizer ajuntamento de pessoas. Assembleia também quer dizer ajuntamento de pessoas. Vamos procurar entender o que está escrito. Não deixai a vossa comum congregação. Ele pregava para aos hebreus. O vosso comum meio de cultuar, para ir voltar a cultuar num outro tipo de culto, mesmo que falasse de Jesus Cristo, mas misturava, irmãos, ficava um cristianismo judaizado. Não era isso, porque nós não precisávamos mais nos circuncidar e nem oferecer sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, já tinha vindo e já tinha morrido por nós. Certo, irmãos? Então, irmãos, isso tudo nós temos que entender. O primeiro prédio construído foi dado a ordem por Constantino. Não foi nenhum apóstolo, não foi Pedro, nem Paulo, nenhum desses. Tanto é que Paulo morreu em Roma, degolado. Certo, irmãos? Ele foi degolado depois de estar preso. Lê lá em Atos dos Apóstolos, ele ficou preso, irmãos, na sua casa onde ele haviam preparado para ele, ou sei lá, Deus é que sabe se alguém alugou, se ele alugou, ou se alguém prendeu ele na casa. Eu sei que ele ficou preso na casa. Não tenho conhecimento histórico sobre como foi. Se alguém tiver, pode até se expressar. Porém, ele ficou preso. E ele até disse que o evangelho do Senhor não estava preso. Se fosse Paulo que tivesse construído alguma igreja, provavelmente ele não estaria preso. Quem construiu a primeira igreja, que deu ordem, foi Constantino, né, cujo nome completo era Flávio Valério Aurélio Constantino. Ele nasceu, irmãos, no dia 26 de fevereiro de 272 e era filho de um oficial grego. Bendito é o nome santo do Senhor. Constantino Cloro e de Helena, que era a sua mãe, certo, irmãos? Ele viveu a maior parte da sua infância e da sua juventude na corte do imperador Diocleciano, 284 a 305. E empreendeu a mais implacável de todas as perseguições. Diocleciano, de 204 a 305, empreendeu uma das mais implacáveis perseguições contra os cristãos. Então vocês observam que aqui já não podia ser Paulo, irmão, porque Paulo não podia ser Pedro, primeiro Papa, porque já estava tendo perseguição, mandaram matar os cristãos, Pedro foi crucificado. Os irmãos estão entendendo, irmãos, o que Deus está me dando? E havia muitos conflitos e muitas sucessões. Então, esse Eclesiano, irmãos, Diocleciano, organizou uma estrutura de poder que culminou num governo, baseado num governo de tretarquia, quando o império foi dividido em 4 partes. E ele, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, controlava as províncias ocidentais, o Egito, e confiou a Maximiniano a Itália e a África, proconsular. E Galério também. A Galério entregou as regiões do Danúbio, da Ilíria. Era um império, irmãos. Constantino também. E a Constantino Cloro, pai de Constantino, entregou a Espanha, a Gália, a Bretanha. Ela foi crescendo, irmãos. O imperador romano, em 305, após a sua morte, Diocleciano e os imperadores entraram em guerra interna. Durante essa guerra interna, irmão,
no mesmo ano, Constantino juntou-se ao pai e participou das campanhas de Bretanha no dia 25 de julho de 306. Após a morte de Constâncio e a abdicação dos outros dois tetrarcas, as legiões que Constantino comandava aclamaram Constantino o imperador. Preste atenção. Ele se fez papa, Constantino, né? Ele uniu a igreja ao Estado, certo, irmãos? E começou então, irmãos, a defender, vamos dizer assim, os cristãos. Ele começou a defender os cristãos. Constantino disse que que ele foi um imperador quando ele teve a sua vitória sobre Maxêncio. Constantino ainda era um imperador pagão. E diz ele que numa visão sobrenatural, que ele viu uma cruz flamejante, então estava escrito algumas coisas na cruz, e ele disse que estava escrito: sobre o signo vencerás. Ele trocou a águia que existia, porque Roma era simbolizada por uma águia. Então ele trocou a águia por uma cruz. Nos escudos dos soldados, por um monograma cristão. Ele colocou um sinal cristão nos soldados. E em 303 ele reconheceu oficialmente o cristianismo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Em 303 ele reconheceu o cristianismo. E começou então criar ali um sacerdócio mas já não existiam mais os primitivos cristãos. Ele acabou com aquela perseguição que havia no Coliseu, que matavam cristãos, mas os primitivos cristãos saíram dali. Não quer dizer que acabaram, porque existe uma história que é além dessa que eu estou falando, que fala dos valdenses, que fala, enfim, não vamos entrar em detalhes, certo, irmãos? Porque eu não estou aqui, eu não sou professor de história e um irmão disse que eu sou muito fraquinho para explicar isso daí. Então, eu estou estudando e falando aquilo que Deus está permitindo que eu estou estudando de dentro daquilo que está escrito, que o Senhor Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Então ele construiu o Arco de Constantino em Roma, próximo ao Coliseu, para mostrar que ele foi vencedor nas suas batalhas. Depois, irmão, ele foi chefe único do Império Romano. Logo em seguida ele teve filhos, e motivado pelas perseguições de cristãos, pelas perseguições de Licínio contra os cristãos, declarou guerra entre os aliados, que logo foi vencida por Constantino, que tornou o primeiro chefe único do Império Romano. Aquela divisão não tinha mais, ele se tornou o primeiro chefe único. Com o passar dos anos, as convicções cristãs de Constantino foram se acentuando. Ele proibiu que se matassem escravos, foi contra o adultério, o concubinato, e exigiu extinguir o suplício da cruz, interditou os combates dos gladiadores, embora exortasse seus súditos à conversão, ele mesmo só recebeu o batismo pouco antes de morrer, certo, irmãos? Mas já não era o batismo de imersão, já tinha outro tipo de batismo, irmãos. Então isso tudo, irmãos, mostra que Constantino, ele foi um homem... Constantino deu início a uma construção em Constantinopla. Presta bem atenção, a primeira construção de um templo em Constantinopla, sobre a antiga Bizâncio, posteriormente chamada de Istambul pelos turcos. Inaugurou a nova capital em 11 de maio de 330. Certo, irmãos? 330 depois de Cristo, quer dizer, mais de 2 séculos foi feita a primeira igreja, certo, irmãos? Uma das primeiras, talvez, na história que diz essa. Que hoje
Novamente, nós sabemos pelas notícias que os turcos tomaram novamente essa igreja que hoje, irmãos, já novamente está sendo usada para outros fins. Porém, foi essa uma das primeiras igrejas. Então, o Senhor Jesus, ele não deu nenhum apóstolo, nenhum discípulo, construiu igreja nenhuma. E depois, irmãos, a maior das coisas que existem dentro de determinadas igrejas são coisas herdadas pelo cristianismo de Constantino, certo, irmãos? Por isso que nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós falamos em coisas que não existem, irmãos, né? As primeiras igrejas cristãs, não podemos dizer que tinham templos, né? Constantino realmente adaptou todas as basílicas, ele adaptou as basílicas a um culto cristão. Adotou basílicas para o templo, para cumprir as condições especiais ao culto melhor do que os templos pagãos, que não tinham servido de adoração à divindade, antes ao hemiciclo, onde se colocava o tribunal, que se chamava abside, pela sua forma. O sítio que ocupavam, lugar que ocupavam, os que ali faziam justiça, foi dedicado aos mestres, cantores, e chamou o coro de altar, onde ficava o coro daqueles mestres, ele chamou de altar. Colocou na frente, nos lados do mesmo, um púlpito. Então até o púlpito que nós pensamos que é esse púlpito, foi Deus que revelou, não foi, foi Constantino, irmão. As igrejas nem tinha igreja e nem tinha púlpito. Púlpito pode procurar na história, foi Constantino. E não foi, poderia ser uma mesa, irmãos. Agora hoje as igrejas querem colocar um púlpito, escrito coisas, mas isso tudo vem do paganismo, certo, irmãos? Depois o romanismo, cristianismo que nós não estamos atacando nenhum católico aqui, mas foi um cristianismo criado por Constantino, certo, irmãos? E nós temos que entender que é necessário, até eu não sou contra um púlpito, colocar ali uma Bíblia, mas nós não podemos dizer, irmãos, que aquilo o Senhor Jesus mandou fazer, que ele não mandou fazer púlpito, não mandou fazer nada, irmão. Ainda tem irmãos que falam que Deus só fala em cima do púlpito. Tem cabimento uma coisa, porque nem existia púlpito. Quem inventou esse negócio de púlpito foi Constantino, irmão. Procura na história, para você saber. Então fica aqui bem explicado, irmãos, que dentro da igreja eles faziam uma nave, quer dizer, nave que eu quero dizer um espaço, para que os fiéis ali ficassem, irmão. E ainda mais, eles colocaram uma ala, quer dizer, dentro de um lado sentavam os irmãos, certo, irmãos? Aquelas galerias. Depois, a outro lugar ficava destinado aos jovens e o outro lugar ficava as mulheres. Eram divididos, cada um sentava num lugar separado, homem de mulher e até jovens, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E fazia isso em forma de cruz. Então, irmãos, tudo isso daí, origem desses edifícios, elas foram espalhadas na Europa Ocidental, na época, e depois houve ornamentações, como eu disse para os irmãos, porque eles queriam ornamentar, porque senão eles iam perder financeiramente, porque tinham muitas pessoas que faziam imagens para deuses, essas pessoas iam ficar desempregadas, então ele teve que criar alguma forma para que pudessem essas pessoas sobreviverem, certo, irmãos? E adaptadas também, muitas mesquitas também foram arrancadas dos árabes e foram adaptadas para serem igrejas cristãs, certo, irmãos? Num padrão românico, e eram chamadas latino-bizantino, padrão românico, certo, irmãos? Então, irmão, a igreja foi construída com esta base, certo, irmãos?
Eu não vou me prolongar mais aqui, vou só ler o que está escrito aqui de novo. Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou mesas e cambiças e cadeiras os que vendiam pombas. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Os irmãos estão entendendo? Nem aquele templo que o Senhor Jesus veio, que foi construído por Herodes, porque o de Salomão já havia sido destruído por profecia, certo, irmãos, que Deus havia dado a Jeremias, não é? E a Ezequiel também, e a outros profetas. E depois, esse outro segundo templo, quer dizer que templos de Deus só existiram dois, que é o primeiro templo e o segundo templo. Templos de Deus, ou melhor, templos que já não eram mais de Deus, porque Deus já não estava mais neles. Por isso que fala que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, porque agora a glória do templo, irmão, não é mais aqueles templos, aquilo lá zerou. A glória agora é no templo do Espírito Santo que somos nós, aonde a glória de Deus é maior do que dentro de um prédio de pedra, irmão. Quando Deus te visita, Ele te visita onde você está. Então lembra que tribuna, que essas coisas todas, púlpito, altar, isso é tudo uma invenção humana. Então, mas eu preciso ler a Bíblia, às vezes num ajuntamento, numa casa, ou numa casa de oração, eu não sou contra. Por isso que nós chamamos, onde nós nos reunimos, de casa de oração, porque precisa mesmo ter, às vezes, algum lugar, quando o povo cresce, um lugar para nós se reunirmos. Mas nós não chamamos de igreja. A igreja é o povo que está lá dentro. Certo, irmão? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, também é igreja. Aqui na minha casa, se eu me reunir em 2 ou 3, vai se tornar uma igreja, porque eu sou um templo do Espírito Santo, juntando com o outro é um templo do Espírito Santo, o outro é um templo do Espírito Santo, se tornou uma igreja. E se eu estiver sozinho, eu não posso fazer um culto? Ora, irmãos, você tem que ver o mundo espiritual. Você crê que Jesus Cristo está com você? Ah, eu creio. Então você não está sozinho, você está em 2. Você crê que onde está Jesus Cristo, Deus está presente? Que Ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Eu creio, então você já está em 3. Você crê que Jesus Cristo, nele habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Creio, então você já está em 4. Então mesmo você sozinho, você nunca vai estar sozinho, porque sempre o Senhor estará com você. Então aí vai da forma que você interpretar. Cada um interprete da maneira que quiser. A verdadeira igreja, irmãos, somos nós, templo do Espírito Santo. Não quer dizer que nós não podemos nos reunir numa igreja, ou nós falamos igreja por costume já pagão, porque na verdade, irmão, igreja somos nós, é um costume já do romanismo antigo, porque templo não existe, templo somos nós. Igreja é ajuntamento de pessoas, mas nós acostumamos chamar um prédio, 4 paredes de igreja, onde deveria ser chamado casa de oração. Porque o Senhor Jesus falou, a minha casa, foi o Senhor Jesus que falou, não tem como mudar o que o Senhor Jesus falou. A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Quer dizer, se eu chegar diante de uma que se diz igreja evangélica, eu não vou falar que é uma igreja, eu vou falar, eu vou na casa de oração tal. Pronto. Mas isso aí, irmãos, é difícil. A gente querer mudar as coisas que o homem já formalizou dentro da sua mente e saiu fora do que está escrito. E tudo que sai fora do que está escrito não é de acordo à vontade de Deus. Quero agradecer essa oportunidade. Se há algum erro, alguma coisa, vocês podem me corrigir, porque eu estou aqui para aprender também. Não sou professor, não sou mestre, não sou nada. Sou pó e cinza, mas tenho no meu coração Jesus Cristo, aquele que morreu por você, que morreu por mim e que nos fez morada do Espírito Santo. Deus seja sempre glorificado. Amém.